A paz, amados, tudo bem com todos. Sabe, para alguns ainda é difícil entender o ministério da reconciliação. Como Deus nos reconciliou por meio de Cristo e agora estamos debaixo da graça dele. Deus é maravilhoso, louvado seja por sua bondade e benignidade de geração em geração, e para toda a eternidade. Mas Deus também é justiça, perfeito em tudo. Então, como estar com Ele em perfeita comunhão, se somos todos pecadores e estamos separados dele por sua justiça? Romanos 3, 23, 24. Nos tempos dos profetas, haviam sacerdotes escolhidos e ungidos por Deus, e eles faziam a propiciação. Eles é que eram incumbidos de entrar no Altíssimo e apresentar a Deus o arrependimento de toda a igreja, fazendo um sacrifício, para que Deus perdoasse o pecado de todos. Então havia um véu que separava o templo do altar, e este na verdade não era um simples véu, mas um tecido muito grosso que realmente separava o templo, e só o sacerdote era permitido entrar ali. Eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, e colocavam sinos nele, de maneira que quando ele se mexesse os sinos faziam barulho e todos sabiam que ele estava vivo. Se este sacerdote estivesse em pecado e não estivesse de acordo com a lei de Deus, morreria ali mesmo, e quando a congregação percebesse que os sinos tinham parado de fazer barulho, puxavam o corpo do sacerdote pela corda que estava amarrada em sua cintura. Claro que os critérios que levavam à morte de um sacerdote, só Deus o sabe. Pois ele conhece o coração de todo homem e tinha infinita misericórdia daqueles homens, pois sabia que ninguém poderia cumprir a lei. Mas o ponto aqui é que para entrar no Santíssimo Altar, era necessário ser santo e ter uma intimidade muito grande com Deus. Mas todos pecaram e separados da glória de Deus estão. A maldade do homem está tão grande que é impossível que os sacrifícios dos homens possam conter a justiça perfeita de Deus. Na verdade, a maldade do homem provém do pecado na queda de Adão. E não há nada que o homem possa fazer ou dar em troca de sua salvação. É aqui que o próprio Deus nos prova o tamanho do seu amor por nós, como está escrito em 2 Coríntios 5, 18, 21, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende, irmão e irmã, o próprio Deus que deveria nos fulminar por causa da sua justiça perfeita, demonstrou o seu infinito e incondicional amor por nós, morrendo na cruz e levando todos os nossos pecados com ele. Então, no momento em que Jesus entregou o seu Espírito, de acordo com Mateus 27, 51, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Eis que agora é dado a cada um servo de Deus o livre acesso ao templo. Não precisamos mais de sacerdote que interceda por nós. Podemos clamar a Deus em nome de Jesus onde quer que estivermos. E então estamos livres? Livres da lei e da justiça? Não. Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Então o que significa? Significa que não temos liberdade para fazer o que quisermos. Mas temos a responsabilidade de um sacerdote, de estarmos limpos e aprovados diante de Deus, para que sejamos nós próprios um sacrifício vivo a Deus. E alguns vão dizer: mas Cristo nos salvou, então não precisamos mais nos sacrificar, ele se sacrificou por nós. Bom, eu digo que ele se sacrificou para nos purificar do nosso pecado original, herdado da queda de Adão no jardim do Éden, e isso é maravilhoso, mas como ainda somos carne, e a carne é só destruição, devemos estar debaixo do jugo de Cristo para que ele mesmo nos purifique todos os dias da nossa natureza satânica que é o pecado. Então eu sou um pecador, e entrei na presença dele muitas vezes em pecado, e clamei pela sua misericórdia, e sei que ele me perdoou.
Mas temos que entender que eu não morri como sacerdote. Mas se a minha oração não for verdadeira e sincera, e Deus o sabe, vou estar morto espiritualmente, e quando estiver diante do Cordeiro naquele dia, serei como aqueles que dirão: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E, em teu nome, não realizamos muitos milagres? E então ele os responderá abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Amados em Cristo, acho que posso concluir dizendo que Deus estava o tempo todo com Jesus na cruz, sofrendo pelos nossos pecados para que hoje nós possamos renunciar a este mundo e toda a nossa vida por ele. Tente entender que não é só justo você se entregar a Cristo mesmo como um escravo de Cristo, na verdade isso é uma bênção. Uma vez que fora dele só há trevas, pranto e ranger de dentes. Deus os abençoe, irmãos. Deus nos abençoe. Amém.